Voltando com o nosso estudo aqui, pessoal. A soberania divina e o problema do mal. Agora sim, esse assunto aqui é extremamente difícil de explicar e mais difícil ainda de se entender. Quem tá aí ainda na live? Vamos continuar então, gente, né? Como é que tá o áudio aí? Tá bom? Então, a soberania divina e o problema do mal. Gente do céu. Como conciliar uma divindade completamente soberana e o mal no mundo? Vamos lá. Certamente uma das questões mais difíceis de todas é como o mal pode coexistir com um Deus, vou falar assim, Deus, para você entender melhor, que é inteiramente bom e inteiramente soberano. É que geralmente as pessoas querem uma divindade boa, e só boa, que tolere tudo. E o Criador não tolera tudo, não tolera todas as coisas. Isso é difícil das pessoas com a nossa mente limitada a compreender, né? Então, como conciliar isso? Muitos cristãos não percebem a severidade desse problema. Os céticos chamam esse problema de o calcanhar de Aquiles do cristianismo, ou outros até o calcanhar de Aquiles do calvinismo. Porque como que vai conciliar um Criador que é inteiramente bom, é inteiramente soberano com o mal? Como é que vai conciliar isso com o mal? Né? As pessoas pensam, se o mal existe, como é que o Criador pode então deixar esse mal existir assim? Né? Pois é. A explicação disso aqui é muito mais complexa do que você pode imaginar, pessoal. Devemos atentar para esse pensamento questionativo. Olha só. Se o Eterno é totalmente justo, e ele é, como poder ter criado um universo onde o mal está presente? Se todas as coisas vêm do Criador, o mal também não vem dele? E aí? É só uma pergunta. Como é que explica isso? Vou até tomar uma água aqui. Estamos ao vivo, Vini. Estamos ao vivo aí, não é gravado não. Porque da onde vem o mal, pessoal? Da onde vem o mal? A pergunta é, se todas as coisas vêm do Criador, o mal também não vem dele? Quem criou a árvore do conhecimento do bem e do mal? O mal seria um problema para a soberania do Criador? Teria o mal vindo ao mundo contra a soberana vontade do Altíssimo? Aqui é uma pergunta importante. Teria o mal vindo ao mundo contra a soberana vontade do Altíssimo? De forma nenhuma. De forma alguma, pessoal. Se o mal, entendam, veio contra a vontade do Criador, então o Criador não tem controle sobre o mal. Não tem controle sobre nada. Então, de alguma forma, nesse caso, ele não seria absolutamente soberano, correto? Correto. Então já não é Deus. Mas, se ele é absolutamente soberano, devemos concluir que, de alguma forma, até o mal é preordenado pelo Criador. De alguma forma. E eu frisei aqui, ó, de alguma forma. Vou botar aqui azul. Ó, de alguma forma, até o mal é preordenado pelo Criador. Dizer que, olha só, agora vem um ponto importante.
dizer, se alguém diz por aí que o mal existe assim, ó, por conta própria, que o Criador não permitiu, não quis, não pré-ordenou, que não estava na vontade do Criador o mal vir ao mundo, isso aí a pessoa tem que dizer que é ateu de uma vez, né? Até pior, sei lá. O pior é que tem gente que se diz crente, cristã aí, alguns arminianos que dizem isso, cara. Dizem que não. Não foi o Criador que pré-ordenou o mal, não. Tá, então de onde é que veio? Sabemos que o ser humano escolheu pecar. Isso é fato, gente, tá? O ser humano, tá? Adão e Eva aqui escolheram pecar. Tá? Isso aqui é outro fato. Não foi o Criador que cometeu o pecado. Ó, escutem bem. O Criador não peca. Foi o ser humano, tá? Todavia, esse problema ainda persiste. Da seguinte forma, escute bem. De onde foi que o ser humano, então, que pecou, contraiu a mais leve inclinação para pecar? Essa é a pergunta. Pois é, ó, da serpente? Será que é só a serpente? Será que é só Satanás? Será? Vamos ver. Porque se o ser humano ele foi criado com um desejo para pecar, então isso significa que o Criador o fez com o tal desejo. Se ele foi criado sem nenhum desejo para pecar, então precisamos perguntar de onde veio esse desejo. Aqui que está o problema. De onde veio o desejo do ser humano pecar? Porque, veja bem, o Criador criou o ser humano, Adão e Eva. Isso é fato. Ok, até aí tudo bem. Mas por que Adão e Eva pecaram se eles foram criados bons? Da onde veio o desejo deles pecarem? Mesmo que Satanás tenha enganado eles, tem que ter um desejo para você pecar. E da onde veio esse desejo? Aqui começam os problemas entre a soberania e o mal. Vamos ver. Como puderam Adão e Eva cair? Eles foram criados bons. Olha o problema. É uma boa pergunta, né? Como é que uma pessoa boa, e literalmente Adão e Eva eram bons, eles sim foram criados bons, podemos dizer isso. Eu acho que né, os únicos seres humanos que foram criados bons foram eles, né? Porque o Criador, quando fez lá em Gênesis todas as coisas, ele viu que tudo era bom. Então eles foram criados bons. E como é que pecaram? Poderíamos sugerir que o problema deles foi a engenhosidade de Satanás? Olha, ó. Satanás os enganou. Foi isso? Ele trapaceou para que comessem o fruto proibido? Sim. Satanás os enganou, trapaceou. Foi engenhosidade de Satanás também para com Eva. Mas poderíamos supor que a serpente era tão escorregadia que os enganou inteira e completamente. Aqui, ó. Foi inteira e completamente? Ou seja, se foi inteira e completamente, significaria que eles então foram enganados e não teriam culpa. Ó, tais perguntas suportam diversos problemas. Por quê? Se Adão e Eva não perceberam o que estavam fazendo e foram completamente enganados, ó, se foram completamente enganados aqui, ó, então o pecado teria sido de Satanás e não do ser humano. Aí tem um problema. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que o pecado foi só de Satanás. O juízo veio para Adão, Eva e a serpente. Correto?
Mesmo se Satanás não tivesse somente enganado, mas também forçado Adão e Eva ao pecado, ainda não estaríamos livres do nosso dilema. Por quê? Se eles pudessem com justiça ter dito, o diabo nos fez pecar, teríamos ainda que enfrentar o seguinte dilema, o pecado do diabo. De onde veio o pecado, aliás, de onde veio o diabo? Okay. Olha só. Outra pergunta. Como que ele conseguiria ter caído da bondade? Se é que um dia foi criado bom. É outra pergunta. Quer estejamos falando da queda do ser humano ou da queda de Satanás, estaremos ainda tratando de problemas de supostas boas criaturas tornando-se más. E a pergunta é: por que boas criaturas se tornaram más? O cérebro está fritando, RPA. Está sendo fumaça aí. Eu falei que essa aqui seria complicado, né? E aí, olha só, o negócio piora. Ouvimos a explicação fácil, entre aspas, que o mal veio através do livre-arbítrio do ser humano. Já sabemos que não existe livre-arbítrio. E eu não creio que Adão e Eva tinham livre-arbítrio. Eu não creio. Eu não creio. Se o Criador nos tivesse dado o livre-arbítrio, não lançaria a culpa sobre ele. Na criação, foi dada ao homem uma capacidade para pecar e uma capacidade de não pecar. O fato é que ele escolheu pecar. Fato. Mas a questão não é essa. Que ele escolheu pecar, todo mundo sabe. A questão é, por quê? Aqui que está o problema. Por que o ser humano escolheu pecar? E aí? Nisto está o problema. Antes que a pessoa possa... Agora sim, agora é essencial. Onde é que está o problema, pessoal? Olha só, agora vai queimar o cérebro de todo mundo. Antes que a pessoa possa cometer um ato de pecado, ela precisa primeiro ter um desejo de realizar aquele ato. Aqui está a questão, pessoal. As Escrituras nos dizem que as más ações provêm de maus desejos. Então, significa que o quê? Que se você comete uma má ação, primeiro você tem que ter um mau desejo dentro de você. Mas aí que está o problema. Adão e Eva foram criados bons. Mas a presença de um mau desejo já é pecado. E aí? E agora? Lascou. Agora lascou. A presença de um mau desejo para você cometer uma má ação também já é pecado. É um mau desejo. É um desejo de se rebelar, um desejo de desobedecer. Mas vai piorar, calma. Pecamos porque somos pecadores. Tá. Nascemos com uma natureza pecaminosa. Nós. Só que nós somos criaturas decaídas. Isso aí para nós é, infelizmente, normal. Mas Adão e Eva não foram criados decaídos. Eles não tinham natureza pecaminosa. Não tinham. Eles não tinham. Eram boas criaturas com uma capacidade de escolha. Isso sim, eles tinham, assim como nós temos capacidade de escolha, temos sim, né, dentro do limite da nossa natureza, Adão e Eva também tinham uma capacidade de escolha dentro do limite da natureza deles. Vou frisar aqui com amarelo de novo. Só que ainda assim, eles escolheram pecar. E a pergunta é por quê? Essa é a pergunta.
Exatamente, João, Júnior. Se a pessoa tem a intenção de praticar aquele pecado, já está pecando. Então vamos lá. Por que Adão e Eva escolheu pecar? Isso aqui é muito complexo. Aí muitas pessoas surgem com a pergunta: o Criador é o autor do pecado? O autor do pecado, ele não, como eu expliquei antes, ele não peca. Ele não peca. O pecado é justamente ir contra as coisas do Criador. Não tem como ele se contradizer nisso. É uma pergunta que muitas pessoas fazem. Vamos avançar. Tem aqui alguns textos para a gente só refletir. Êxodo 14:4 diz assim: endureceria o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, Yahweh, o Eterno. Eles assim o fizeram. Ou seja, endurecer o coração. Pois é, em Romanos 9 vai confirmar isso. Ele vai tratar lá em Romanos 9 depois, Paulo ele explica isso, né? Que ele diz, citando isso aqui, que portanto o Criador endurece quem quer e tem como paixão de quem quer também. Para que os persiga. O Criador aqui fez algo no coração de Faraó para perseguir o povo, né? Para depois ser glorificado, né? Em Faraó, em todo o seu exército. Por quê? Porque o Criador lá usou Moisés, Arão, etc. para libertar o povo. Mas se é verdade que de alguma forma o Criador pré-ordena tudo o que acontece, e é verdade, então segue-se sem dúvida que o Criador pré-ordenou a entrar. Preste muita atenção que aqui é muito delicado, pessoal. Valeu, prof. de Educação Física, valeu pelo Prime. Olha só, preste muita atenção, aqui é uma questão muito delicada. Exatamente, Danone. Ele endureceu o coração do Faraó para não libertar antes das maldições, ou seja, para que viesse as pragas que o Criador mesmo iria fazer para mostrar às pessoas, e até hoje está registrado, o poder dele. Por isso que relata isso, né? Para glorificar o nome dele. Olha só, gente. Se é verdade, de alguma forma, o Criador pré-ordena tudo o que acontece, e então segue-se sem dúvida que o Criador pré-ordenou a entrada no pecado no mundo. Calma, vamos explicar. Isso não quer dizer que ele forçou o acontecimento, ou que impôs o mal sobre a criação. Tudo que significa que o Criador decretou permitir que acontecesse. Tem que marcar aqui. Olha só. Ele não forçou nada, ele não obrigou. Se ele obrigasse alguém a pecar, é complicado, né? Como é que ele vai culpar depois? Né? Ou julgar, se ele mesmo está fazendo a pessoa errar e pecar, é complicado. Mas isso não quer dizer que ele forçou o acontecimento. Ou que impôs o mal sobre a criação. Ele criou tudo bom. Só que aí tudo o que significa, olha só, é o que o Criador ele decretou sim permitir que acontecesse. Porque olha só, se ele não permitisse que acontecesse, então não poderia ter acontecido. Ou então, ele não é de fato soberano. Imagina ele criar todas as coisas e do nada o mal entra no mundo. O pecado entra, eu não sabia. Não, eu não queria. Não existe isso. Então, é obrigatório se admitir que ele decretou permitir que acontecesse. E isso é o mínimo, né? Isso é o básico. Do contrário, ele não é soberano e nem divindade. Só que aí tem uma coisa, deixa eu ver aqui. Olha só. Pergunta. Como assim decretou permitir que acontecesse? Existia uma obra redentora. Ele já tinha um plano, né, para a humanidade, a criação.
É enviar o seu filho, pagar pelos pecados para manifestar os seus atributos. Não perguntaram antes no chat aí? Né? A questão é... Bom, não sei se eu explico agora ou depois, deixa eu ver aqui. Eu acho que cabe agora. Então eu vou explicar agora. Aqui, não, é depois. Ó. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1,3. Tudo foi criado por ele, meu irmão. Tá? Uma frequente objeção que ouvimos é que, se o Criador sabia de antemão que iríamos pecar, por que nos criou? Vai vendo. Óbvio que ele sabia, né, pessoal? Então por que nos criou? Sabendo que todo esse mal viria no mundo. Um filósofo colocou o problema desta maneira. Se o Criador sabia que iríamos pecar e não impediu, então ele não é nem onipotente nem soberano. Olha que heresia. Se ele podia impedir, mas escolheu não fazê-lo, então ele não é nem amoroso nem benevolente. Olha só. Isso aqui é uma distorção mental. Por esta abordagem faz-se com que o Criador pareça mal, não importa como respondamos a pergunta, exatamente. É uma pergunta que já parte de uma premissa equivocada. Essa pergunta aqui não faz sentido. Ele permitir ou não está ligado a ser soberano ou nem onipotente ou mal. Porque olha só. Tá aqui, ó. Olha isso. Isso aqui foi um filósofo herege, né, que falou: se o Criador sabia que iríamos pecar e não impediu, então ele não é nem onipotente nem soberano. O que tem a ver isso? Não tem nada a ver. Se ele sabia e deixou acontecer, é porque ele quis. Se ele quis, é porque tem um propósito. Se ele podia impedir, mas escolheu não fazer, então ele não é nem amoroso nem benevolente. Olha só, as pessoas querem, né, uma divindade. Esse aqui é o legítimo pensamento das pessoas que querem uma divindade que tolere tudo e faça os caprichos da humanidade. Caprichos mundanos, sem plano nenhum. Agora escute. Precisamos assumir, olha só a resposta, que o Eterno sabia de antemão, sim, que o ser humano cairia. Isso é fato. Quem colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá? Quem permitiu Satanás estar lá? Quem disse não coma, sabendo que ia comer? Criador. Simples. Precisamos também assumir que ele poderia ter interferido para detê-lo. Óbvio. Óbvio que ele poderia ter interferido para deter o homem de pecar. Óbvio. Ele é soberano, ele só não quis fazê-lo. Por quê? Já vai entender. Ou ele poderia ter escolhido não nos criar. Olha que coisa interessante essa parte aqui, ó. Vou até frisar de vermelho. Olha aqui. Vocês sabiam disso, pessoal? E agora? E agora? Você sabia que o Criador poderia ter escolhido sequer nos criar? Ele criou porque quis. Ele já tinha os anjos, os serafins, os querubins, os seres celestiais, o seu trono no céu, o seu reino no céu. Ele já tinha tudo isso, pessoal. Ele não precisa de nada nem de ninguém. Ele é o Eterno. Ele que criou todas as coisas. Ele não precisa de nada nem de ninguém, meu irmão. Ele faz o que quiser. Ele não precisaria ter criado o ser humano. Já pensaram nisso? Como o ser humano ele é egocêntrico, que quer tudo pra si, não, tem que ser uma divindade como eu quero, tem que ser um Deus como eu quero, que faça os meus caprichos, que me dê tudo que eu quero. Isso não é. Isso está totalmente fora da realidade. Né? Ou seja, ele nem precisava ter criado o ser humano. Ele criou porque ele quis. Começa por aí. Então, assim, por que ele nos criou? Já parou para pensar? Porque o Eterno criou a humanidade. Parou para pensar nisso? Porque tem um plano. Um plano. Qual plano? Você já vai ver. Basicamente, sabemos que ele sabia que cairíamos.
e que ele foi em frente e nos criou assim mesmo, mesmo assim. Por que isso significa que ele não é amoroso? E aí, arminianos, humanistas, por quê? Ele também, agora a resposta áurea do problema do mal e da soberania divina. Ele também sabia, presta atenção, de antemão, queria desenvolver um plano de redenção para a sua criação decaída. Queria incluir uma perfeita manifestação de sua justiça e uma perfeita expressão de seu amor e misericórdia. Está aí a resposta. Como você saberia o que é o amor se você não estivesse na condição de ser condenado e alguém fosse lá e morresse no teu lugar para pagar a sua dívida? Por graça, por amor, por misericórdia. Como você saberia o que é o amor? Me diz. Como você conheceria esse atributo tão elevado chamado amor? Você jamais saberia. Se você não estivesse na condição de ser condenado, você jamais conheceria esse atributo do Pai, do Criador. Se você não fosse merecedor da condenação e ele enviasse o seu Filho ao mundo para morrer por aquele que nele crê. É assim que você conhece ele. Pelo que ele faz e por quem ele é. Seus atributos de justiça e uma perfeita expressão do seu amor e misericórdia foram realizados e efetuados naquele madeiro. Quando o Messias veio ao mundo e pagou pelos pecados da igreja, somente assim você saberia o que é amor, se entregar por quem não merece, perdoar e salvar quem não merece. Quem merece a condenação, ele vai lá, não, por eu ter escolhido amar esse povo, eu vou salvar, perdoar, justificar, pagar a dívida. Você não saberia o que é graça, o que é amor, o que é misericórdia, o que é justiça, o que é justificação, o que é alguém se entregar por você para te salvar. Você não saberia se o Criador não decretasse a permissão da entrada do mal e do pecado no mundo. Entendeu agora o porquê o mal existe? O porquê o mal foi permitido entrar e estar aí até hoje? O porquê o Criador permitiu Satanás estar lá, enganar Eva, colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal, não precisava ter colocado essa árvore. Por que vocês acham que ele colocou uma árvore lá? Por que o Criador não criou Adão, Eva e o Jardim do Éden? Ele criou Adão, Eva, o Jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal e mas permitiu que Satanás estivesse lá. Vocês acham que isso é por um acaso? Será que isso é por um acaso? Óbvio que não. Então, existia um plano, existia uma história, um plano redentor. Ele não precisava ter criado a árvore do conhecimento, mas colocado lá. Por que colocou lá? Porque disse, não coma. Olha, pessoal, é só você dizer não para alguém que a pessoa vai lá e daí fica com vontade de fazer. Então, tudo foi, vamos dizer assim, planejado por causa de um plano maior, que era o quê? Manifestar seus atributos a toda a sua criação. Mostrar quem ele é. Mostrar que ele ama,
que ele perdoa, que ele age com justiça, que ele é gracioso para quem não merece, que ele é misericordioso para quem não merece, que ele perdoa, salva, justifica, livra da condenação no inferno, ainda transporta para o reino do Filho do seu amor e glorifica, ainda coloca esses corpos nossos mortais e corruptos, essa massa corrupta e pecaminosa, transforma em um corpo glorificado, 1 Coríntios 15, 58 e 58, em um corpo eterno, glorificado e imortal, incorruptível. Você conhece alguma manifestação de amor que chega perto disso? Eu não conheço. Isso é amor. É fazer, inclusive, o seu próprio filho unigênito, primogênito, morrer, ser esmagado, esfolado, crucificado, açoitado, socado, cuspido, botado uma coroa de espinho na cabeça para machucar, ser esbofeteado, ser crucificado no teu lugar. O evangelho, antes estavam falando aqui como é que alguém se converte, através dessa pregação. O Criador envia o seu Filho ao mundo para morrer, para sofrer o que a humanidade deveria sofrer. Era para nós estarmos naquele madeiro. Era para você, eu, toda a humanidade está recebendo a justa ira do Criador. O Messias aplacou essa ira. Ele fez a expiação, propiciação. Quem acompanhou em meus vídeos antigos sobre expiação e propiciação vai entender. Pelo menos a leve pincelada que eu dei antes, né? Porque nós vamos se aprofundar ainda mais. Nos aprofundar ainda mais nesse texto depois. Nesse tema depois. Da predestinação vem a expiação. Recebeu a ira, que era para nós termos recebido. Ele é que foi morto no teu lugar, meu irmão. Porque violamos a lei do Criador. Pecamos. Transgredimos os mandamentos. A lei diz que a transgressão tem que receber justo castigo. Não é injusto. Porque você viola um mandamento que o Criador ordenou que você cumprisse. Você ofende o kadosh do Criador, a pureza dele, com a sua vida. É por causa da misericórdia, lamentações de Jeremias, que são renovadas a cada manhã, que nós não somos consumidos. Era para nós estarmos mortos, sermos destruídos. Ele não faz isso por quê? Porque ele tem misericórdia. Um atributo dele. Por que que ele permite tudo isso no mundo hoje? Nossa, mas é muita maldade. Sim, é. Por que que ele permite isso e não mata todo mundo? Misericórdia. Atributo. Para você conhecê-lo aqui já nessa terra. Que outra forma você ia conhecer o que é misericórdia, meu irmão? Se você não estivesse na posição de merecer ser condenado e ele não te matar. Misericórdia. Misericórdia acontecia nas guerras medievais, guerras campais, e as armas daquela época eram espadas, lanças, escudos, arco e flecha, machado, espada longa, espada curta, etc e tal. E aquelas lutas entre povos, muitas pessoas, eles se mutilavam. Era muito terrível aquilo. Mutilavam. E às vezes alguns guerreiros no final da guerra estavam lá tirados ao chão e não tinham morrido ainda. Estavam sem um braço, sem uma perna e estavam agonizando. Ia demorar ainda dias para morrer. Não morriam. Acontece que o exército vencedor, eles portavam um punhalzinho pequeno. E batizaram o nome desse punhal de misericórdia. Por quê? Porque como a batalha já tinha sido ganha, para não deixar o inimigo sofrer, eles só cravavam esse punhal no coração, a pessoa morria na hora.
Acabava o sofrimento. Não era para torturar o inimigo. Pelo contrário, era para aliviar a dor. Era para matar mais rápido. Exatamente. Daí ficou conhecido como golpe de misericórdia. Para morrer logo. Ou seja, ele poupava do sofrimento o inimigo. A mesma coisa o Criador está fazendo com toda a humanidade. Até então. Ele está usando de misericórdia. Ele já era para ter nos condenado. Há muito tempo. Ele condena o filho. Claro, depois ressuscita o filho. Ele não faz isso conosco. Não nos mata de uma vez. Para o quê? Nos poupar do sofrimento. Qual o sofrimento? A condenação, o lago de fogo. O juízo de muitos açoites. De Apocalipse 20. Olha como você conheceria o que é o atributo chamado misericórdia se você não estivesse nessa posição. Nunca. Você não saberia. Por isso ele permitiu o pecado entrar no mundo. O mal entrar no mundo. Satanás entrar no mundo. A serpente enganar Eva. E depois da misericórdia vem a graça. A misericórdia, ela só poupa você da condenação. A graça, ela te transporta ainda para a salvação. Duas coisas diferentes. Misericórdia é uma coisa, graça é outra. Graça é rares, favor imerecido. Ele ainda te dá salvação, mesmo que você não mereça. A misericórdia só te livra da condenação. Ele poupa. A graça te salva. Rares, favor imerecido. Ele vai ainda te transportar para a salvação. Glorificar. Como você iria saber o que é graça se você não estivesse nessa condição pecaminosa? Nunca. Você nunca iria experimentar ou experienciar, não existe experienciar. Você nunca iria saber o que é graça, meu irmão. Olha, agora você vê. Olha a oportunidade que o Criador deu para todos nós aqui. Você entendeu agora o porquê que eu marquei aqui, ó? Ou ele poderia ter escolhido não nos criar? Sim, ele poderia ter escolhido não nos criar. E o que ele fez? Nos criou. Nos criou com um propósito. E as pessoas acham, não! Olha o filósofo aqui, ó. Se Deus sabia que iríamos pecar e não impediu, então ele não é nem onipotente nem soberano. Se ele pode impedir, mas escolheu não fazê-lo, então ele não é nem amoroso nem benevolente. Olha o pensamento. Pagão, né? Filósofo pagão mesmo. Não, gente. Ele escolheu nos criar, mesmo não precisando, para manifestar seus atributos. Para fazer você conhecer o que é amor de verdade, o que é graça, o que é misericórdia, o que é perdão, o que é salvação. Como você saberia? Você não saberia de nada disso. Ninguém saberia. Então, a criação desse mundo, muitas pessoas, inclusive os arminianos, mas por que permitiu lá os estupros, né? Os crimes contra, enfim, crianças, as coisas ruins. Por que o Criador tem que ser bom? Não é porque... Nossa, tá... olha lá, olha os caras lá maltratando as mulheres, etc. Sim, pessoal, são coisas complicadíssimas, são coisas ruins, mas o Criador não precisava nem ter feito esse mundo. Então, por que ele está permitindo que isso aconteça? A resposta é porque lá na frente, meu irmão, os planos dele são muito maiores que os nossos. Os pensamentos dele são muito mais elevados que os nossos. Nós somos limitadíssimos. Os planos dele são muito maiores, inclusive, do que está registrado na Bíblia. A gente nem sabe. Com certeza tem coisa muito maior, pessoal. Ele é infinito, é eterno, onipotente, gente.
tá? E os planos deles são visando coisas muito mais elevadas para mostrar coisas ainda maiores. Exatamente, GPA. Quem somos nós perto deles? Tudo nada, pó. Então, assim, ele está permitindo hoje talvez alguma coisa ruim, mas para mostrar lá na frente, tá vendo que agora vocês estão vendo o tamanho que é isso tudo? A glória que vai ser lá na frente da salvação, da justificação, a justiça contra esses malfeitores, esses caras que fazem coisa ruim contra as pessoas, a justiça será muito poderosa. É uma ira justa. O Criador, a gente vai abordar depois em Romanos 9, que ele também quer mostrar a sua ira em vasos de ira preparados para a perdição. A ira é poder contra o pecado. Então ele vai mostrar tudo, pessoal. É por isso que ele criou todas as coisas e era para ser assim. As pessoas têm que entender isso. Olhar por essa ótica. Porque se você entender pela ótica humanista, você vai cair em contradição, em heresia, em blasfêmia, você não vai aceitar a verdade, você não vai entender nada. Tá? Isso é complexo, mas é assim. Então, ele sabia de antemão que iria desenvolver um plano de redenção para sua criação decaída, que iria incluir uma perfeita manifestação da sua justiça e uma perfeita expressão de seu amor e misericórdia através do Filho. Foi certamente amoroso da parte do Pai predestinar a salvação de seu povo, aqueles que as Escrituras chamam de eleitos ou escolhidos. Não existe? Os eleitos, os escolhidos. Mateus 24, 24, os eleitos, os escolhidos. Efésios 1, 4 e 5, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então, o que é a predestinação? Se a raça humana ela é decaída, a predestinação é um ato de amor. Todos já nascemos condenados. O Criador não precisa predestinar ninguém, meu irmão, ao lago de fogo. Já nascemos condenados para lá. O que ele faz é um ato de amor e misericórdia e graça. Ele vai lá ainda e salva os que ele quer, para mostrar seus atributos como ele quer. É assim que ele decidiu fazer. Agora nós vamos entrar na questão dos não eleitos. Vamos lá. Os não eleitos é que são o problema. Porque já vimos que ele vai salvar os eleitos. Mas e os não eleitos? Vamos lá. Se algumas pessoas não são eleitas para a salvação, aqui que entra a dúvida de todos. Então, parece que o Eterno não é tão amoroso para com elas. Parece, né? Para elas, parece que teria sido mais amoroso da parte dele não ter permitido que elas nascessem, correto? É ou não é? Isso aqui é uma questão, né? Pô, se os não eleitos vão para o lago de fogo, então não seria melhor ou mais amoroso sequer terem nascido? Pois é uma questão. Mas calma, veja bem. Isso de fato pode ser o caso, mas precisamos fazer a pergunta realmente dura. Preste muita atenção. Há alguma razão pela qual um Criador justo, um ser supremo, precise ser amoroso para com uma criatura que o odeia e que se rebela constantemente contra a sua divina autoridade e pureza? Ai, 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 ui, ui. E aí? O que o ser humano faz, pessoal? Se rebela todos os dias. Peca quase todos os dias, para não dizer todos os dias aí. Muitos. Odeia o Criador. Rejeita o Criador. Cospe na cruz do Messias. Não valoriza o sangue do Messias. Mente. Cobiça os outros, a mulher do próximo. Vive de falcatrua. Roubam. Cometem crimes.
nunca leram a Bíblia na vida, não aceitam as verdades, odeiam o próximo gratuitamente. E aí? Exatamente, despreza a pureza, a santificação. Aí, ó, derramam sangue de inocente. E ainda culpam o Criador. Não é arrepiar? É isso aí mesmo. É tudo isso aí. O Criador, tem alguma razão pela qual um Criador justo, um ser supremo, precise ser amoroso? É obrigado a ser amoroso? Tá aí, ó. É necessário ele ser amoroso para com criaturas que o odeiam e se rebelam constantemente contra a sua divina autoridade e pureza? Ele é obrigado agora? Ele é obrigado a salvar? Ele é obrigado a salvar? Não, pessoal. Não. Tá entendendo? Aí que tá a pergunta. Então os não eleitos não podem nem reclamar. Eles não querem ser salvos. Se lembram de antes da explicação e do vídeo que eu gravei? Sobre João 5:40? Não quereis vir a mim para teres vida. Ó, vamos abrir lá? De novo? Só para recapitular. Ó. Olha aí. João 5:40. É isso, né? Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. O ser humano não quer o Criador, pessoal. O ser humano quer só o céu, sem o Criador lá. Isso o ímpio, né? Porque o salvo quer o Criador. Entenderam o negócio? As pessoas não querem o Criador. Por que o Criador tem que se humilhar, vir? Hã? É obrigado a salvar. Não é nada. Compreenderam? É aí que tá. Então os não eleitos também não são um problema. Definitivamente falando. Eles não querem. Eles querem viver nos seus pecados. Eles odeiam o Criador. A objeção levantada pelo filósofo implica que o Criador deve seu amor a criaturas pecadoras. Ou seja, a suposição não declarada é que o Criador é obrigado a ser gracioso com pecadores. O que o filósofo ignora é que, preste muita atenção agora, se a graça é obrigada, ela deixa de ser graça. Olha só, gente. Se a graça é obrigada, ou seja, ela é obrigada a salvar. Deixa de ser graça, porque graça é rares, do grego favor e merecido. A pessoa não merece, o Criador salva se ele quiser. Graça é presente. Então, entendeu? É contraditório. A própria essência da graça é que ela é merecida, pessoal. Está aqui. É a essência do significado de graça. O Eterno sempre se reserva o direito de ter misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Romanos 9. Ele pode dever justiça às pessoas, mas nunca misericórdia. Entenda isso. Olha só. Isso aqui é muito importante. Ó. Ele pode dever justiça às pessoas, porque todo mundo merece ser julgado. Mas nunca misericórdia. Misericórdia ele não deve. Ele escolhe. A misericórdia é você decidir poupar alguém de sofrimento, meu irmão. Entendeu? Como assim dever justiça? YouTube Gameplays é porque pecamos. Então merecemos receber a justa ira do Criador. Merecemos a condenação. É o que a Bíblia diz. O salário do pecado é morte. Todos pecaram. Então, ele pode dever justiça. Todos deveriam ser condenados. Já expliquei isso antes. Né? Mas ele decide fazer justiça no Filho, depois nos ímpios e nos salvos, a misericórdia. E agora, para encerrar, o mal seria uma ilusão? E aí? O mal é uma ilusão. Muitos dizem, o mal é apenas a ausência do bem. Eu coloquei aqui bostejamento nível blaster, né? Não, pessoal, o mal não é a ausência do bem. O mal não é a ausência do bem, pessoal. Entenda isso, tá? Lá no Jardim do Éden tinha a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não tinha do conhecimento do bem e da ausência do bem, tá? Olha só o exemplo. A mãe e a perda do filho é só uma história. Né? Olha só, é uma história que eu vou te contar. A mãe ama o filho
O filho vai lá, acontece uma coisa muito complicada com o filho, né? Uma coisa ruim assim mesmo, um acidente, um negócio, ele é assaltado e morto. O filho morre. Né? O filho morre por causa de coisas más, tá bom? Essa morte seria uma coisa má, né? Uma coisa ruim. Pois bem, enquanto essa mãe estiver chorando pela morte do filho, por causa dessa coisa ruim, tudo isso que aconteceu contra o filho seria o quê? Se o mal fosse a ausência do bem? Uma ilusão. Então, o amor, porque a mãe ama o filho, então o amor dessa mãe também seria uma ilusão. Não, pessoal, não pode. Então, o mal não é uma ilusão. Não tem como isso. Se o mal que aconteceu na vida do filho é uma ilusão, e ele morreu, e a mãe amava o filho, então por que a mãe está chorando? Está chorando por causa de uma ilusão? O amor da mãe seria uma ilusão? Não, pessoal. Então, o mal não é uma ilusão. E não é também a ausência do bem. Olha o que diz Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Como é que vai ignorar esse texto? Não tem como ignorar. Só que assim, entenda uma coisa. O Criador, ele não peca. Mas ele controla todas as coisas. Se ele tiver que fazer alguma coisa, ele faz. Ele não endureceu o coração de Faraó? Endureceu. Para perseguir o próprio povo. Ele faz, pessoal. Ele faz todas as coisas. Não tem como escapar disso. Só que ele faz e também cura. Ele cria a luz e as trevas. Para quê? Para propósitos maiores. Que vão arrematar em mais glória. Tá? No final. Gente, o próximo vídeo... eu não sei se eu vou conseguir fazer hoje, pessoal. Nossa, hoje sem condições. Eu estou esgotado, mas o próximo vídeo vai ser muito importante, que é sobre, aqui ó, Romanos capítulo 9. Não perca de jeito nenhum esse vídeo. Aqui sim, gente, explicações muito profundas, e Romanos 9 é o capítulo aí extremamente difícil de se explicar, tá? E nós vamos abordar então continuar falando da predestinação e eleição, porque o tema é ainda agora eleição e predestinação, tá bom? Pode fazer, professor de educação física. Pode fazer pergunta, irmão. Encerramos aqui o vídeo, tá? E agora eu vou dar uma lida nos comentários e vamos encerrar essa live. Não sei se eu volto numa live aqui mais à noite, eu tô bem esgotado, talvez eu faça só amanhã, pessoal, tá? Vou começar já de manhã cedo se eu for fazer. Até de novo, igual hoje, o dia inteiro aí. É muito conteúdo. Então, o sábado, originalmente, em hebraico, a palavra correta mesmo é Shabat. O Shabat significa descanso. Era um mandamento para você... Olha só, pessoal. Existem os mandamentos diretos, né, para com o Criador e os outros... Aqui, ó. Vamos abrir a Bíblia aqui, já estamos com a Bíblia aberta. Êxodo 20. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Um mandamento diretamente para com o Criador. 2, não farás para ti mais escultura, nem semelhança. Também um mandamento para você não adorar imagens. Segundo mandamento diz respeito a você e o Criador. Tá? Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor, aqui, Yahweh, em vão. Porque não terá como inocente que tomar o nome em vão. O terceiro mandamento também direciona ao Criador. Você e o Criador. O quarto mandamento é: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aqui essa palavra é Shabat. Shabat significa descanso. Você deve... Olha só, você deve... Olha aqui, calma. Antes de eu explicar isso aqui, vamos falar dos outros, tá? Calma. 3 mandamentos de você para com o Criador. Aí temos o quarto mandamento. O quinto mandamento é o seguinte. Do quinto em diante, do quinto até o 10º, é honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho com o teu próximo, não cobiçarás o teu próximo. Ou seja,
Os últimos mandamentos, do 5º ao 10º, é de você para com o teu próximo. De você para com o teu pai e tua mãe, de você para com as pessoas. Os 3 primeiros mandamentos é você e o Criador. O 4º mandamento, ele tem uma mistura de você e o Criador, e você e a tua própria vida. Olha só. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Santificar é separar. Ou seja, dedicá-lo. Ou seja, 6 dias trabalharás. Olha só que coisa interessante. Né? As pessoas só lembram disso aqui, ó. Sábado, e acabou. Tem muito mais coisa que isso. Olha só. Você também deve trabalhar os outros 6 dias. O mandamento não é só para você descansar, não. O mandamento é para você trabalhar. Então, 6 dias você trabalha, ok? Também faz parte do mandamento. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, do Yahweh, o Eterno, eu sou o que sou. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Criador os céus e a terra, o mar, tudo que neles há. Ao 7º dia descansou, por isso o Criador abençoou o dia de sábado e o santificou. Ou seja, é uma mistura de você dedicar 6 dias da tua semana para você trabalhar, mas um dia para você descansar. Aqui está ligado ao teu corpo físico. Esse mandamento está ligado ao teu corpo físico. Tá? E aí quando você descansa do teu trabalho, você tem mais tempo para quê? Dedicá-lo. É o sábado do Criador. Não farás nenhum trabalho. Você vai o quê? Cadê? Santificá-lo. Porque o Criador descansou. Então, e o santificou. Ou seja, separou. Você simplesmente vai separar um dia da tua semana para você descansar fisicamente. Isso é o Shabat. Shabat significa descanso. Lembra que aqui, lembra-te do dia de Shabat, para o separar. Ou seja, lembra-te do dia de descanso. É isso que significa. Então não tem nada de idolatrar sábado, tem nada de... Entendeu? Esquece o que o Adventismo diz, porque aqui simplesmente você tem que descansar, porque senão você vai sucumbir. Se você trabalhar os 7 dias na semana, você vai se lascar. Em breve vai dar problema de coluna, dor nas costas, a sua saúde não vai ficar legal. Você tem que descansar, pelo menos um dia. É só para isso que serve o sábado, cara. O Shabat. Só que por que as pessoas falam sábado, sabe? Porque a tradução foi um pouquinho modificada e assim, o calendário foi mudado. Ao calendário ser mudado há muito tempo. Hoje até os reformadores sabem disso. Quem estuda mesmo sabe que os dias eles foram modificados. Então hoje não se sabe qual realmente é o sábado. Então você tem que pelo menos pegar um dia da tua semana e descansar. Só isso. Isso é o sábado. Se essa era a dúvida, era isso mesmo. Tá? Bom, gente do céu, vou jantar agora, é hora de janta. Nossa, pessoal, vocês não fazem ideia. E... Enfim, eu não sei, talvez eu apareça aí daqui a um tempo, talvez não. Porque esse assunto aqui de Romanos 9 realmente é complicado. Eu tô desde as 8 da manhã, pessoal, falando sem parar. Vocês não fazem ideia. Bom, é isso. Até a próxima, gente. Se eu voltar, eu volto amanhã aí, já de manhã, com vídeos novos. De manhã mesmo, tá? Para explicar isso aqui, ó. Romanos 9. Ó, gente, tem Romanos 9. Tem aqui, ó, muita coisa. Tem... Nossa, olha só, aqui os versículos, ó. Arrastar. Onde o Messias ensinou a predestinação. Interpretação de muitos textos. Aí, sobre a ira, sobre a acepção de pessoas, tá aqui. Eu vou explicar tudo.
textos que comprovam. Rapaz, muito assunto, meu, muito versículo, muita explicação, cara. E depois, expiação, limitado ou ilimitado? E aí? A pergunta: o Messias morreu por todos, sem exceção, ou só pela igreja? Isso é muito importante, hein? Olha só de conteúdo que tem. Isso aqui tudo eu escrevi, pessoal. Vou explicar para vocês. Tem muita coisa aqui que vocês não fazem ideia. Vai ser tudo explicadinho, mastigadinho, tá? Gente, imperdível. Assunto imperdível, tá? Serão os próximos vídeos aí, ok? Ai, ai. É isso, pessoal. Então é isso, até a próxima, gente. Valeu por todos aí. A gente volta aí com mais informações quando eu puder, quando eu conseguir, cara. Né? Eu tô sofrendo aqui pra falar pra você. Tá me doendo aqui no fundo da garganta, cara. Tanto falar. Complicado. Então é isso, pessoal. Grande abraço aí a todos. Valeu, até a próxima. Não percam, né? É isso. Abraço a todos. Fui. Adeus a todos.